Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta encerrando essa parte da prova prática da OAB aqui no Direito do Trabalho Descomplicado. Hoje eu vou conversar sobre a última questão que caiu na segunda fase do OAB. Vou conversar com vocês sobre verbas rescisórias, atraso e multa de atraso no pagamento das verbas rescisórias, quando você entra na ação e o réu ele não te faz o pagamento. Será que tem multa? Será que uma empresa, será que ela pode emprestar dinheiro para o trabalhador? Como é que fica esse empréstimo pela empresa ao trabalhador? Isso reflete nas verbas rescisórias. Perceba que essa última questão da prova do OAB, ele coloca algumas características do dia a dia trabalhista que caíram na sua prova e podem cair em provas futuras. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse assunto, se você já achou interessante esse assunto sobre verbas rescisórias, multa referente a verbas rescisórias, ou também, por que não, compensação, se você já achou interessante esses temas, dá um like nesse vídeo. Além disso, pessoal, eu quero saber se vocês estão inscritos aqui no nosso canal, porque se você já está inscrito aqui no nosso canal, continue inscrito, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você sempre esteja recebendo esse tipo de conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho, que vai te ajudar na prova do OAB com toda certeza, da primeira fase, da segunda fase, e é óbvio que também vai te ajudar para a prática trabalhista e para a prova de concurso que cai direito do trabalho e processo do trabalho. Minhas amigas e meus amigos, encerramos esse ciclo aqui com essa questão. Num primeiro momento, perceba que eu vou antecipar aqui, eu entendo que esses assuntos que vão cair hoje não são complexos. Existem assuntos mais complexos. Eu até acho que um dos assuntos aqui, o examinador deu para você de presente para você não zerar essa prova. Mas olha só, é do dia a dia. E às vezes esses detalhes do dia a dia passam batido na prática trabalhista. E ele queria saber se você estava atento a esses detalhes. Porque muitas vezes, pessoal, não adianta você ficar se preocupando com teorias complexas, casos complexos, matérias muito mais complexas do que essa, e às vezes você perde ponto aqui e você deixa passar, porque tem muita advogada e muita advogada da prática trabalhista que dá mole nesses assuntos bobinhos que fazem toda a diferença. Olha qual foi o enunciado. Ele falou que o Paulo, ele trabalhava numa empresa de aviação, empresa de transporte, empresa Aviação Ômega. Durante o seu contrato de trabalho, o Paulo ficou amigo íntimo do sócio dessa sociedade empresária, do sócio dessa empresa. O Paulo, na sua vida pessoal, passou por algumas dificuldades financeiras e o que aconteceu? Essa empresa ofereceu um empréstimo para o Paulo. Ofereceu o empréstimo para o Paulo, tudo bem, o Paulo estava lá pagando as suas parcelas desse empréstimo, mas infelizmente a empresa Aviação Ômega passou por dificuldades e teve que fechar as portas, encerrou as suas atividades. Só que, como acontece com muita frequência aqui na Justiça do Trabalho,
a Viação Ômega encerrou as atividades e não fez nenhum pagamento de verbas rescisórias para o Paulo, não pagou nada de verbas rescisórias para o Paulo. Além de não pagar as verbas rescisórias, também não pagou horas extraordinárias, porque na descrição dessa questão também foi informado que, por necessidade da empresa, o Paulo também teve que realizar horas extraordinárias. Aí, pessoal, o examinador, ele queria saber o seguinte: primeiro, ele queria saber se na tese de defesa da empresa, olha o que foi a tese de defesa da empresa para que não fossem pagas as verbas rescisórias. A empresa falou o seguinte: olha só, nós, Viação Ômega, não temos que pagar nada para o Paulo, porque nós emprestamos o dinheiro para ele, fizemos um financiamento, fizemos um empréstimo pessoal para o Paulo, e eu vou requerer aqui a compensação desses valores. Esses valores que nós, empresa Viação Ômega, adiantamos para ele, será compensado no pagamento das verbas rescisórias. Essa era a primeira pergunta dessa questão. Já vou falar aqui a segunda questão. A segunda pergunta, melhor dizendo, dessa questão era o seguinte: falou que quando chegou na audiência, a empresa Viação Ômega não trouxe nenhum pagamento. Preste atenção, não estou falando que a empresa não trouxe proposta de acordo, não. Ela não trouxe nenhum pagamento, ainda que fossem dos valores incontroversos. Talvez por conta dessa questão da compensação. Então, a segunda pergunta era o seguinte: já que a empresa não trouxe nenhum pagamento nessa audiência, caberia alguma espécie de multa? Então, foram duas perguntas nessa questão 4, sobre a tese da compensação e sobre a existência ou não de multa pela empresa não ter trago nenhum valor. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta fala da tese defensiva. Na contestação, a empresa trouxe a informação de que teria realizado um empréstimo e, por conta disso, não deveria mais nada para o Paulo. Está certo? Está errada? Essa tese defensiva, pessoal. Segundo entendimento já sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 18 do TST, primeiro ele fala que cabe a compensação, sim, no geral, mas nesse ponto específico, nessa questão específica, não irá caber a compensação, porque a súmula 18 do TST fala o seguinte: caberá compensação de valores quando esses valores se tratarem de verbas trabalhistas, de valores trabalhistas, ou seja, ligados à relação de trabalho, ligados ao contrato de trabalho. E olha só, quais são as verbas trabalhistas e quais são as verbas ligadas à relação de trabalho? Porque quando se encerra o vínculo empregatício, seja por demissão sem justa causa, seja por demissão por justa causa, seja por pedido de demissão, seja através de rescisão indireta, seja através da morte do funcionário, existirão as verbas trabalhistas ligadas à relação de trabalho. Mas vocês sabem quais são essas verbas trabalhistas? Olha só aqui, saldo de salário é a primeira.
quando encerra-se o contrato de trabalho, você irá verificar se existe algum saldo de dias que esse funcionário ou que essa funcionária trabalhou. Se existe algum valor remanescente ali do trabalho em si. Então, temos saldo de salário, temos o aviso prévio, quando encerra-se o contrato de trabalho. Nas hipóteses que existe o aviso prévio, então, o aviso prévio ele pode ser trabalhado ou indenizado. Se foi um aviso prévio indenizado, tem valores a ser pagos, também ligadas à relação trabalhista, ao contrato de trabalho. Além do saldo de salário, além do aviso prévio, nós precisamos saber, pessoal, se tem férias a receber, se esse funcionário tem férias a receber, férias integrais, férias proporcionais. Além de férias, pessoal, também precisamos saber se foi pago ou não, se é devido ou não, o 13º salário, o famoso 13º. Além disso, se for uma demissão sem justa causa, ou uma rescisão indireta, ou até, por que não, no falecimento desse funcionário, será devida a multa de 40% do FGTS. Principalmente aqui, no caso de demissão sem justa causa, ou rescisão indireta. Caberá a multa de 40% do FGTS. Averiguar tudo isso. Pergunta-se, que não quer calar. Esse empréstimo que foi feito pela empresa em favor do Paulo, ele é verba trabalhista? Ele consta aqui nessas informações que eu passei aqui para você? Mas não. Empréstimo não tem nada a ver com relação de trabalho, não tem nada a ver com CLT. Empréstimo é negócio jurídico cível. Características cíveis e oriundos de um contrato cível. Não tem nada a ver com contrato de trabalho. Então, a súmula 18 do TST, ela fala isso. Pode ocorrer a compensação, sim, desde que os valores discutidos sejam verbas trabalhistas, verbas rescisórias do término do contrato de trabalho. Nesse caso, o empréstimo não tem nada a ver com verba trabalhista. Então, a tese da defesa, a tese da contestação, não merece prosperar, com base na súmula 18 do TST. E esse era o primeiro gabarito que você deveria ter colocado. Súmula 18 do verbete sumular do TST. Além disso, ele fez uma segunda pergunta, lembra? Ele falou que a sociedade empresária, na audiência, não levou nenhum valor. Pergunta-se, nesse caso a empresa esteja errada e o autor com razão, isso gera alguma multa? Gera, pessoal. Quando nós falamos de petição inicial e contestação trabalhista, dentre tantos outros assuntos importantes, 90% das petições iniciais e, consequentemente, das contestações terão pelo menos ali duas multas muito famosas. A famosa multa do artigo 477 da CLT, que é quando a empresa não respeita o prazo de 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. Só estou falando aqui porque ela é famosa, mas não é o caso aqui, mas ela é muito famosa e eu estou colocando porque toda vez que nós conversamos sobre essas multas, geralmente conversamos de forma unificada sobre elas. E temos também o artigo 467 da CLT. O que fala o artigo 467, o artigo 467 da CLT?
caberá à empresa, caberá à ré, quando da audiência, entendendo que não há valores controversos, ou melhor, se houver algum valor incontroverso, deverá trazer esse valor em incontroverso para pagamento de cara. Ou seja, se chegou na audiência a questão verso sobre 10 mil reais e a empresa realmente admite que deve 3 mil reais, esse valor de 3 mil reais é incontroverso, concorda comigo? Então a empresa já tem que trazer esses 3 mil reais. Ainda que se discuta depois a diferença de 7 mil. Só que olha o que acontece, pessoal. A grande maioria, se não todas as empresas, não levam esse valor que ela entenderia incontroverso. E viola a literalidade do artigo 467 da CLT. E todas as vezes que a empresa não trouxer na primeira audiência esse valor incontroverso, ela, sendo condenada a empresa, logicamente, essa reclamada será condenada a pagar 50% das verbas rescisórias. Então, a pergunta número B era a seguinte: quando a empresa não trouxe os valores incontroversos, gera multa? A resposta é sim, gera multa com base no artigo 467 da CLT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.